sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vlog da Dani Zidank. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, gente, eu darei continuidade ao vídeo anterior, que muita gente acabou me mandando no Instagram, falando: Dani, eu não entendi muito bem o que você quis passar naquele vídeo que você falou que trabalhou com várias figuras. Ali foi mais um vídeo engraçado, gente, no qual eu quis falar o porquê que eu me diverti muito e vou falar também do porquê eu me estressei muito também nessa empresa. É normal, em qualquer empresa que você trabalhar, você tem aqueles momentos de estresse e aqueles momentos de diversões, né? Só que o meu objetivo desses vídeos que eu tô trazendo para vocês é para vocês se identificarem, né? Porque muita gente passaram e passam pelas mesmas situações que eu passei. Muita gente sabe, a maioria das pessoas sabe que essas coisas que eu estou contando nesses vídeos acontecem nas empresas. Isso não é algo que aconteceu só comigo, isso acontece com muita gente e nós sabemos disso. E no cenário em que vivemos hoje, gente, é um pouquinho complicado dar força para vocês saírem, né, e em busca de algo novo, porque a gente está em um cenário muito difícil no Brasil, né, em todo o mundo, mas eu falo principalmente no Brasil porque é o país onde estamos vivendo. Então, é muito difícil a gente passar por determinadas situações, sendo que temos conta de água, de luz, de internet, telefone, enfim, condomínio para pagar, e a gente simplesmente largar nossos empregos. Muita gente está desempregado, né? E quando consegue um emprego, a gente simplesmente largar por não conseguir lidar com determinadas situações, né? E eu entendo muito bem isso, só quero dizer para vocês que vocês são muito mais do que isso, sabe? Tem sempre algo dentro da gente muito maior do que muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos. A gente fala: eu só consigo fazer tal coisa, eu só vou conseguir tal emprego, e na verdade você pode conseguir muito mais do que você acha que pode. É só você acreditar mais nas suas capacidades, sabe? E as empresas onde eu trabalhei, eu sempre acreditei muito no que eu podia fazer, mas as pessoas dentro dessas empresas fizeram eu desacreditar de mim. E quando eu saía de lá, era quando vinha aquele pensamento de que, não, Dani, você de fato pode muito mais. E isso que eu quero falar para vocês. Vocês podem muito mais, sabe? Porque a gente precisa muito de trabalho, muito mesmo, para a gente conseguir pagar nossas contas, para a gente alimentar nossos filhos, né? Eu não tenho filho, mas tenho contas para pagar. E vocês também, do outro lado aí da tela, com certeza vocês têm contas para pagar, e muita gente tem filhos e não podem ter o privilégio de simplesmente largar um emprego para poder se aventurar em outra coisa, principalmente no cenário que estamos hoje. E eu entendo muito bem, só que as empresas precisam de nós. E isso daí eu quero que vocês entendam. Por mais que tenha uma demanda muito grande hoje de gente precisando de emprego, as empresas precisam de nós. Só que a gente sempre acha que nós é que precisamos do emprego, que nós precisamos, mas não precisamos ser humilhados por elas, humilhados, pisoteados, sabe? Não precisamos de nada disso. Então, quero só que vocês entendam isso. E eu vou começar a falar, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou falar um pouco sobre essa empresa onde eu trabalhei, né, gente? Que eu falei de cada departamento, inclusive esqueci de falar do departamento operacional no último vídeo, né? Só que eu vou falar um pouco para vocês sobre esse departamento, de como foi minha experiência não trabalhando como operacional, mas trabalhando com o departamento operacional. Então, assim, gente, vou começar com o primeiro
departamento que eu falei pra vocês, do departamento comercial, que tinha um cara lá que parecia que fazia parte da família Rockefeller. Lembra que eu falei que ele usava corrente, relógios, anéis, um monte de coisa de ouro, e na verdade era tudo da 25 de março, era só pra fazer aquela magia. E assim, gente, trabalhar com eles, eu não trabalhei no departamento, eu só trabalhei com eles, porque como eu era do departamento administrativo, eu tinha que, né, fazer o fechamento deles, tanto da folha quanto das vendas deles, né? E assim, trabalhar com esse departamento foi um pouco estressante, porque como tinha esse cara, né, esse gerente muito arrogante e prepotente, ele tinha a mania de fazer uma coisa que eu odeio nas empresas. Eu detestava que fizesse isso. Que, por exemplo, ele marcava entrevista, né, de emprego para as pessoas que estavam interessadas na vaga de trainee. Então ele, por exemplo, quando eu ainda estava na recepção, né, que eu fiquei por volta de 6, 7 meses na recepção, aconteceu muito, gente, isso. Ele marcava, vamos supor, né, ele marcava com as pessoas 8 horas da manhã. E ele deixava as pessoas aguardarem lá por ele por volta de 2 horas, 2 horas e meia, aguardando ele chamar. Às vezes ele estava na empresa e às vezes ele não estava. E às vezes que ele estava nessa empresa, gente, era incrível. Aí eu ligava lá para o setor dele e eu falava, a galera já tá aqui, já tá aguardando há 1 hora e meia. Aí ele falava, pode deixar eles aguardando mais um pouco. E aí passava-se meia hora de novo e eu ligava para ele e falava, mas que palhaçada é essa que você está fazendo? A galera continua aguardando aqui, você não vai chamar para começar a fazer entrevista? E um dia a gente teve uma puta de uma briga, porque ele deixou uma mulher que estava interessada no cargo de trainee aguardando por 3 horas, gente. 3 horas. Ele marcou 7h30 da manhã, que foi a hora que essa mulher chegou. Das 7h30, quando deu por volta de umas 9h30, por aí, umas 9h30, 10 horas, eu perguntei pra ele, eu disse, você não vai atender a fulana que está aqui? E ele falou, Dani, eu só vou atender quando eu bem entender. E aí, eu cheguei pra ela, uma coisa que foi totalmente antiético, galera, e eu sei disso. Eu cheguei pra ela e falei, se eu fosse você, eu iria embora. Eu não aguardaria todo esse tempo pra entrar numa vaga de trainee com um gerente tão desrespeitoso desse. Eu falei exatamente isso para ela. Eu disse, ele não tem respeito por nenhum funcionário, ele se acha o rei da cocada preta. Foi isso que eu falei para ela. E eu disse, ele gosta de pisar muito nas pessoas. Então, se eu fosse você, eu procuraria outra unidade e trabalharia com gerentes de outras unidades, que eu não sei se são iguais a ele, mas eu sei que o daqui ele é bastante arrogante e prepotente. Gente, eu sei que é horrível ter falado isso pra ela, só que ela foi mais sem vergonha ainda. Foi. Ela, quando ele finalmente atendeu ela, depois de umas 3 horas que ela estava aguardando, ela subiu e falou pra ele que eu meti o pau nele. Depois dela ter aguardado todo esse tempo, ele não contratou ela, não contratou, só para vocês terem noção. Me pediu para subir na sala dele, eu subi na sala dele nesse dia, e eu falei para ele, eu disse, você não presta, você é arrogante, você não tem um pingo de consideração pelas pessoas, e eu não tenho um pingo de respeito por você. Você é um cara arrogante, prepotente, sem educação, e você não respeita ninguém. Falei desse jeito para ele. E você pode falar para o dono da empresa, porque eu estou pouco me importando. Eu me importo respeito. Eu me importo com consideração. E é uma coisa que você não tem por ninguém. E pode deixar que você não vai precisar ligar pro proprietário. Pode deixar que eu mesmo vou ligar para ele e vou dizer o que eu fiz. Então, gente, as pessoas que foi trabalhando com ele, elas ou eram bastante humilhadas por ele, mas
esses vendedores ganhavam uma quantia de dinheiro considerável pelas vendas que eles faziam, né, durante o mês. Então, a comissão não era uma comissão baixa, era uma comissão muito boa. Inclusive, esse gerente me chamou para trabalhar com ele. E eu nunca trabalhei no setor comercial justamente porque eu achava que era um setor que se sentia sempre melhor do que todo mundo. E eu não gostava disso. Então, assim, gente, eu tive alguns erros, mas muitos erros que eu tive foi por eu querer que as coisas andassem certinhas, sabe? Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre trabalhei muito desde os meus 15 anos, como já falei em outros vídeos para vocês. Sempre trabalhei muito mesmo e sempre fui humilhada, sempre as pessoas desacreditavam do meu potencial. E conforme eu fui ficando mais velha, eu vi que essas pessoas são totalmente equivocadas, porque muitas delas, gente, não chegaram em lugar nenhum. Elas talvez podem ter conseguido comprar o seu carro, que eu também consegui. Elas talvez podem ter conseguido comprar seu imóvel, que eu não consegui. Podem ter feito um monte de coisa, mas elas são nojentas como pessoas, sabe? Como seres humanos. Elas são pessoas horríveis, sabe? Esses tipos de pessoas eu quero distância de mim. E eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu nunca gostei de tomar esse chá de cadeira, né? Nessas empresas onde eu fazia entrevista. Depois que eu saí dessa empresa, eu fiz entrevista em outras e teve uma delas que me fez esperar mais de 1 hora para me chamar para uma entrevista. No, God! No, God, please, no! 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 Uma coisa é você marcar, vamos supor, 1 hora da tarde, a gente vai começar as nossas entrevistas, então esteja lá pelo menos 15 minutos antes. E você chega lá, tem um monte de gente, né, que chegou naquele horário e o entrevistador vai chamando um por um. E isso é normal. O que não é normal para mim é você marcar comigo 1 hora, marcar com fulano 2 horas, marcar com ciclano 3 horas e me fazer esperar 2 horas para aquele outro esperar mais 2 horas e aquele outro esperar mais 2 horas. Daí um dia eu fui fazer uma entrevista que fizeram exatamente isso que eu acabei de explicar. E eu fiz questão de aguardar para quando chegar na sala eu falar, olhar na cara do entrevistador e falar: eu não quero mais trabalhar aqui. Eu só vim para falar isso para você. Por mais que eu tenha gastado meu tempo, meu dinheiro para vir até aqui, você pode me apresentar a melhor vaga que agora quem não quer sou eu. Vocês não têm respeito pelas pessoas. E o entrevistador falou, mas o que aconteceu? Eu disse, você marcou 1 hora comigo e me fez esperar 2 horas, sendo que você estava aqui dentro da empresa. E não teve um momento sequer que você tenha passado ou tenha solicitado para a recepcionista pedir para eu aguardar que você já iria me entrevistar. Eu sei, gente, que isso é um absurdo, que vocês devem estar ouvindo agora, mas eu fiz isso, levantei, virei as costas e fui embora. Que eu pensei, seja o que Deus quiser. Vai chegar um momento que outras empresas vão acabar me chamando para fazer entrevista e eu vou conseguir outro emprego. E foi isso que aconteceu, gente. Então, nessa empresa, nesse vídeo, eu quis contar a minha experiência com o departamento comercial. A galera do departamento comercial dessa empresa onde eu trabalhei eram pessoas muito arrogantes, muito. Então, o que eles tinham de divertido, como o cara que tinha muita caspa, que era gente fina, o cara que cuspia muito, que era um cara super focado e gente fina também. Tinha esse outro, o gerente, e tinha o filhote dele. O filhote dele, gente, se tornou ele escritinho. Nesses dias eu entrei em um site onde se tem currículos, que eu não vou citar nome, mas vocês conhecem muito bem. Eu entrei no site e o cara, gente, mente tanto no currículo dele, mas tanto que cada coisa que eu lia sobre o que ele fez, como
trainee júnior, na época em que eu estava nessa empresa, gente, era coisas tão absurdas que eu dei tanta risada, mas tanta risada, que só faltou ele dizer que ele era da NASA, só para vocês terem noção. Então, gente, ele se tornou um rapazinho tão arrogante, só que a diferença desse gerente para ele é que ele, pelo menos, ele tem formação em alguma coisa. E esse gerente, ele não tinha formação alguma. Se eu não estou enganada, ele não tinha terminado nem o ensino médio. Então, assim, a diferença de um para outro é apenas a formação. Mas em relação à arrogância, os dois empataram. Porque esse rapazinho que foi contratado, gente, ele é todinho. É tal pai, tal filho. Ele não é filho do gerente, né, da época lá, porém se tornou igualzinho a ele, de arrogância, de prepotente, de chato, enfim. Então eu tive muito bate-boca com eles, muito mesmo, mas eles, por um lado, também era o que fazia essa empresa, de uma certa forma, ter clientes, né? Então, eles estão de parabéns por isso, mas em relação à arrogância, eu dou um 0 para todos eles. Certo? Eu espero, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido esse vídeo. E no próximo vídeo eu falarei mais sobre os outros departamentos, que vocês vão entender um pouco sobre tudo que eu passei nessa empresa. Só que eu preciso finalizar hoje esse vídeo porque ele ficou muito grande. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado e um super beijo. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu joinha que vai ajudar muito para eu continuar fazendo esses vídeos. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixar nos comentários, tudo bem? Super beijo e até a próxima!